Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, esse nosso encontro semanal, onde sempre nós trazemos aqui no estúdio pessoas ligadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, parceiros do Senar, entidades que também fazem parte, estão em linha com os pensamentos do Sistema FAMATO, que, claro, contribuem trazendo informação de peso, informação importante que pode ajudar você, produtor, produtora rural, você, profissional da área que atua relacionada ao campo, das inúmeras áreas relacionadas ao campo, podem ser importantes para que vocês façam a diferença no dia a dia aí na sua atividade. Hoje, quem eu recebo mais uma vez aqui no estúdio é a Mariane Ferro. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, bom dia, Patrone, bom dia, telespectador. Fico bastante feliz de estar aqui novamente compartilhando um pouco do conhecimento, e levando aí conhecimento para o produtor rural. Maravilha. A Mariane esteve aqui conosco em setembro, falando sobre implantação correta de pastagens, falando sobre adubação, como preparar o solo para ter o melhor desempenho das pastagens e, consequentemente, o melhor ganho de peso, o melhor rendimento do rebanho, aí, claro, fazendo a diferença lá na frente, na rentabilidade da propriedade. Naquela primeira ocasião, Mari, você trouxe para a gente aqui as informações do que priorizar, Se o produtor tivesse aquele capital mais limitado, ele priorizaria primeiro calagem, vamos ver se eu estou lembrado aqui, e depois fosfatagem, seria nessa sequência. Correto, Patrone. Então, a gente falou de implantação, Então, essa seria a sequência, calagem e depois fosfatagem, claro, tudo baseado no laudo, da análise de solo. Perfeito. E agora vamos rodar a tela aqui para mostrar o que a gente vai trazer hoje, por que e quando fazer adubação de nitrogênio em pastagem. Seria a sequência e outro componente extremamente importante do solo, que ajuda a potencializar o desenvolvimento das plantas, mas que viria aí num segundo momento, pensando, claro, numa limitação financeira, numa redução de custos inicialmente, mas consequentemente aí você fazendo esse investimento depois e buscando melhores resultados também. Correto. Então hoje a gente trouxe por que e quando fazer a adubação de nitrogênio em pastagens. A gente vai ver que o nitrogênio é um nutriente de grande importância dentro do sistema de produção, principalmente para aumento de produtividade, ou seja, para que o produtor coloque mais animais por área e, consequentemente, ele tenha maior produção de arrobas por hectare. Então a gente viu, que por ordem de importância, quando a gente fala de implantação, a gente tem nutrientes como o cálcio e magnésio e o fósforo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o nitrogênio. Vamos lá. Então, como introdução, a gente viu aí que esse ano a Embrapa, ela lançou aí na mídia, que estima-se que em 2040, 50% dos pecuaristas eles vão sair da atividade. E por que essa estimativa vem acontecendo? Porque a gente percebe que hoje a gente não pode mais, o pecuarista ele não pode mais trabalhar no sistema extrativista, sem que ele faça reposição de nutrientes no solo, sem que ele tenha maior número de animais por hectare, porque a gente sabe que hoje a gente não pode mais abrir áreas, a gente precisa aumentar a produtividade nas áreas que já estão abertas. E o outro fator também que vem acontecendo é que a agricultura, ela vem sendo bastante competitiva com a pecuária. Então, se a gente não produzir de modo rentável, o produtor ele vai sair da atividade sim. Então, é um alerta aí para os produtores. E nessa análise da Embrapa, nessa projeção que é bastante preocupante, eles trazem então que a gente precisa produzir mais carne em menos área. Ou seja, ser mais eficiente. Nós precisamos ser mais eficientes, a gente precisa melhorar a gestão do negócio também, ou seja, a gente precisa ter números, dados em mãos para que a gente tome decisões de forma adequada. E vem muito também a questão da exigência do consumidor. Então, os consumidores, eles estão ficando muito mais exigentes. E qual que é a relação dessa matéria com a adubação? É que a adubação, ela é uma ferramenta de aumento de produtividade por área. E aí, consequentemente, o produtor ele vai conseguir colher mais arrobas por hectare utilizando essa ferramenta. E aí eu trouxe aqui qual que é o efeito da adubação hoje nas pastagens. Então, o principal impacto da adubação é o aumento de produtividade. O pasto ele vai responder àquele nutriente e ele vai aumentar a produção de pasto, de massa, Consequentemente, o que isso vai trazer? A gente vai colocar mais animais nessa área, então a gente vai aumentar a taxa de lotação, E, consequentemente, nós vamos produzir mais arrobas por hectare.
Então, esse é o efeito principal da adubação, aumento de lotação, tá? Um segundo impacto aqui da adubação nitrogenada é o aumento no teor de proteína bruta. A gente sabe que a proteína bruta é um nutriente essencial para a nutrição dos animais, né? Então, também é um fator-chave. E aqui, um outro fator indireto que a adubação de nitrogênio provoca é o quê? É o controle de plantas invasoras, porque quando a gente faz uma adubação de forma adequada, né, o que a gente está fazendo? A gente está potencializando a produtividade desse pasto, então ele vai cobrir melhor a área, isso vai ser uma barreira física para as plantas invasoras. Então, de forma indireta, a gente também está fazendo a prevenção da degradação dessa área de pastagens. Então, a gente está pensando lá na frente um modelo para que a gente minimize os efeitos de uma possível degradação à medida que a gente faz a adubação. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, qual que é o nutriente que a gente precisa priorizar de acordo com a etapa que nós estamos. Então, aqui na implantação, que foi o programa que foi ao ar em setembro, a gente discutiu muito a importância da calagem e do fósforo na implantação. Por quê? Porque esse pasto, quando ele é implantado, a gente precisa ter desenvolvimento de raiz, né, para que ele se estabeleça de forma bastante rápida. E o nitrogênio ele também entra, porém em uma quantidade menor. Quando a gente fala de o nitrogênio é o nutriente principal, porque ele está totalmente relacionado a manter a qualidade e a quantidade daquele pasto. Então a gente até traz aqui, né, que ele tem um potencial de produção, qualidade nutricional e também uma resistência aos períodos de restrição hídrica. Perfeito. Então esse seria o efeito dos nutrientes em cada etapa. Então, falando um pouco sobre nitrogênio na implantação, né? No programa passado a gente viu então que a gente precisava fazer coleta de solo, enviar esse solo e a gente obteria um laudo do laboratório. E é ali que a gente faria a recomendação de adubação, né? De calagem, que seria a parte de neutralização daquele pH, e a gente também faria a recomendação de fósforo, tá? Porém, produtor, se você olhar no laudo, você não vai ter o nitrogênio ali, né? Por que o nitrogênio não consta no laudo? Porque a gente fala que o nitrogênio, as pesquisas apontam, o nitrogênio ele é muito móvel no solo. Então, se eu fizer uma coleta de solo hoje e enviar para análise, amanhã não vai ser mais aquela mesma quantidade. Então, como que a gente faz a recomendação hoje de adubação nitrogenada com base se a gente não tem um laudo? Então, a gente fala muito da adubação nitrogenada, né, de acordo com o sistema de produção que o produtor tem. Então, nós temos, né, dois sistemas bastante definidos aí, que seria o sistema de pastejo contínuo, que é um sistema onde o produtor, ele não retira os animais da área, os animais permanecem na área, mas ele faz o controle de ajuste de lotação de acordo com a altura do pasto, tá? E o outro sistema seria o sistema de pastejo rotacionado. Na implantação, né, a gente precisa fazer adubação logo após o primeiro pastejo. Por que logo após o primeiro pastejo? Então, o produtor ele fez a semeadura ali, de 35 a 42 dias após a semeadura, já vai ter ocorrido a emersão dessas plântulas. E aí é o momento que o produtor vai fazer o primeiro pastejo, colocar os animais ali para fazer o primeiro pastejo, para que ocorra o aumento do perfilhamento, ou seja, um aumento na quantidade de plantas ali e uma melhor formação da área. Então, é nesse momento que a gente iria fazer a primeira aplicação de nitrogênio. Por quê? A gente precisa ter massa, a gente precisa ter pasto para que a resposta ao nitrogênio seja muito maior. Perfeito. Tá? Mari, vamos encerrar o primeiro bloco, mas vamos lá, tem mais uma tela só para a gente introduzir o tema na sequência e se não aplicar o nitrogênio na implantação? Isso mesmo, então na sequência a gente vai falar um pouquinho, e se eu não colocar o nitrogênio na implantação, né? Então a gente viu que muitas vezes, Patrone, um dos empecilhos para o produtor, muitas vezes é a falta de caixa, a questão econômica dentro do sistema. Então, a gente como técnico, né, como consultor, a gente fala o seguinte: faça de forma adequada. Por mais que você não tenha caixa para fazer todos os nutrientes, faça de forma adequada. Então, faça a calagem, faça a fosfatagem e aí depois você vai fazer a adubação nitrogenada e potássio. Então, na sequência, eu vou trazer, né, para o produtor, e se ele não tiver caixa para fazer nitrogênio naquele momento da implantação. Quais serão os impactos e como reverter, então, isso em produtividade mesmo mais à frente.
Bom tema para a gente voltar daqui a pouquinho. A gente termina esse primeiro bloco. Bom dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Daqui a pouquinho tem mais informação sobre nitrogênio na pastagem, na implantação e depois da implantação. Quais serão as estratégias que a Mariane vai trazer para a gente? Continue conosco, logo, logo você sabe. Estamos de volta, aqui é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando sobre a importância da utilização do nitrogênio nas pastagens. Quem está trazendo as informações para a gente é a Mariane Ferro, que é zootecnista, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. A gente fala da importância e também que momento aplicar, né? Vamos lá para como você terminou o primeiro bloco, falando o que acontece quando você não implanta, não aplica o nitrogênio logo na implantação da pastagem. Vamos ver o que você traz para a gente aqui. Isso mesmo. Então, por ordem de prioridade, a gente faria calagem, fósforo e nitrogênio e potássio. Porém, o produtor não tem caixa. E se eu não fizer a aplicação de nitrogênio? Esse aqui é um estudo do pessoal da UFR, que eles fizeram o quê? Na implantação, eles colocaram todos os nutrientes essenciais, nitrogênio, fósforo e potássio. E eles deixaram de fazer nitrogênio em um dos tratamentos. Porém, o que a gente percebe? Que esse pasto, né, a gente tem ali diferentes cultivares de pânico, que seria Mombaça, Zuri, Kene e Tamani, ele não atinge a sua máxima produtividade quando se faz nitrogênio. Isso é um problema para o produtor? Ele está perdendo aonde ele poderia, né, aumentar maior produtividade, tá? Então, ele estaria deixando de produzir ali, em média, 60%. Porém, olha que interessante o que eles fizeram. E se o produtor não aplicar nitrogênio lá na primeira etapa, que foi a etapa passada que eu falei? Então, eu coloquei os animais fazer o primeiro pastejo, apliquei nitrogênio. E se o produtor fizer essa aplicação de nitrogênio na primeira rebrota, ou seja, a partir do segundo pastejo, essa planta ainda vai responder? Então, é o que a gente traz aqui. Ó. Na primeira rebrota, a gente percebe que o pasto, eles passaram, né, de 40% e foram ali por média de 70% Ou seja, de já produtividade. Começaram a compensar aquela perda, né, inicial de potencial. Isso, eles começaram a compensar. E aí, eles foram fazer a aplicação de nitrogênio lá na segunda rebrota. E aí, muitos desses pastos, eles atingiram o potencial produtivo. Na segunda rebrota, depois de ter feito na primeira também, isso, uma sequência. Uma sequência. E aí, o que isso mostra pra gente? Que quando o produtor ele não tem um caixa para que ele faça o modo que a gente indica, ele pode estar optando por fazer a adubação nitrogenada a partir do segundo, terceiro pastejo. Porque, por mais que ele tenha uma perca ali, né? Mas aqui na frente ele vai compensar, o pasto vai responder e vai fazer um bom estabelecimento, vai ter uma boa produtividade ali naquela área. Então é um dado bastante interessante aí para o produtor rural. Quando a gente fala agora em nitrogênio de manutenção, o que seria a manutenção? Então o produtor ele já está com esse pasto implantado, né? Que o pasto cresce, o animal faz o pastejo, aquele nutriente que estava no solo veio para a pastagem e foi consumido pelo animal. Então a gente precisa reabastecer o solo para que a gente dê continuidade no ciclo de produção dessa pastagem. E a gente fala que seria o nitrogênio de manutenção. E aí a gente volta a falar novamente do tipo de sistema, né? Então a gente tem ali o sistema de pastejo contínuo e o sistema de pastejo rotacionado. Quanto que a gente indica ali de nitrogênio em um sistema de pastejo contínuo? Então, o sistema de pastejo contínuo, produtor, é aquele sistema em que você não faz a rotação dos animais na área. Os animais permanecem na área e você só faz o controle de altura e manejo desse pasto. Então, hoje, se a gente for pegar aqui como recomendação, então o produtor ele faria de 1 a 3 aplicações, né, por hectare ano ali de nitrogênio, tá? Se a gente for ver, qual que seria a recomendação que a gente fala hoje? De 30 a 50 kg de N. Abaixo de 30 kg de N, a planta ela não responde. É como se fosse muito pouco para ela te dar uma resposta, então a gente não recomenda. E a cada aplicação, acima de 50 kg de N, a planta ela também não tem uma resposta produtiva por aplicação. Desperdiçando produto, né? Isso, você vai estar desperdiçando produto. Você botou um quando aqui, tem um momento mais propício? Então, aqui esse quando seria assim, ó, o produtor optou por uma aplicação, ele vai fazer somente 50 kg de N por hectare, que é um sistema menos intensivo. Ele vai aplicar ali no início das águas.
né? Para que ele tenha aumento de produtividade e ele consiga ali ter uma produção ao longo desse período de águas. É claro que a resposta produtiva vai ser menor, consequentemente ele também vai ter uma taxa de lotação menor quando a gente fala com maiores doses de nitrogênio. O produtor optou por fazer 2 aplicações de 50 quilos, então ele vai aplicar no início das águas e ele vai aplicar ali meados de águas, né? Então ele vai dividir ali essa aplicação. 3 aplicações quando? No início, no meio das águas, e ele pode estar fazendo uma aplicação ali do meio para o final das águas para que ele tenha produtividade e ele garanta a massa ali de pasto para a época seca. Seria uma estratégia. Que essa aplicação tem que estar sempre correlacionada ao período chuvoso ali, né? Tem que ter água na aplicação. Precisa ter água. Eu vou mostrar mais à frente um gráfico, né, que ele mostra a importância da água para que esse nitrogênio seja Vamos adiante então, vamos utilizado de forma adequada. E aí, quando a gente fala de sistema de pastejo rotacionado, muda. Por quê? No sistema de pastejo rotacionado, o sistema ele é muito mais intensificado. É onde a gente tem maior rotação dos animais na área, essa área ela é muito mais explorada. Então, a gente passa de 1 a 3 aplicações por ano para 5 a 8 aplicações ao ano, né? E por quê? Porque dependendo o intervalo entre pastejos, a gente pode fazer até 5 aplicações ali. Sistemas irrigados, muito mais aplicações de N. Cada aplicação dessa com 50 quilos por hectare? E cada aplicação a gente recomenda 50 quilos. Então aqui, se a gente for fazer, em média, 8 aplicações de 50 quilos, a gente está aplicando 400 quilos de N por hectare. Então é bastante intensificado. Né? E sempre fazer a aplicação no sistema rotacionado, sempre após a saída dos animais no piquete. Tá? Aqui, patrona, a gente tem quais são as fontes de nitrogênio. Então, a gente traz aqui para vocês, né, o nitrato de amônio, que ele tem 33% de nitrogênio na sua composição, porém, o nitrato de amônio, ele tem um alto custo por quilo de nitrogênio aplicado, né? Então, é um fator que o produtor precisa levar em consideração aí no momento da escolha da fonte de nitrogênio. Porém, o nitrato de amônio, ele tem um baixo potencial de perda por volatilização. A volatilização ela é um problema muito grande quando a gente fala de nitrogênio. Então, a gente aplica o nitrogênio no solo e esse nitrogênio ele é volatilizado, ele é perdido para a atmosfera. Por isso que hoje a gente precisa fazer a aplicação de forma adequada para que a gente não tenha perca. Depois a gente tem aqui o sulfato de amônio, que tem em média 21% de N, ele também tem um alto custo por quilo de N aplicado, tem baixo potencial, né, de perda ali por volatilização. Porém, o sulfato de amônio ele tem uma tendência de acidificar o solo. Então, o produtor que utiliza o sulfato de amônio, principalmente em altas doses, ele precisa fazer a calagem de forma mais sequente. Perfeito, tá? E aqui a fonte mais utilizada hoje é a ureia, que tem 45% de nitrogênio. Ela tem um baixo custo por quilo de N aplicado. Mas tem um alto potencial de perda. Porém, ela tem a perda por volatilização. E aí a gente precisa driblar isso dentro do sistema. A gente precisa aproveitar o baixo custo e a gente precisa minimizar essas perdas. E como que a gente faz isso hoje? Durante a aplicação. Então eu trago aqui um trabalho, né, de Cantarella aqui, que ele mostra o quê? Ó? O nitrato de amônio e diferentes doses de ureia aplicada. No nitrato de amônio, a gente percebe que não ocorre perdas por volatilização. Quando a gente olha a ureia, a perda da ureia ela pode chegar a 30% de perdas de nitrogênio por volatilização. Então, o que o produtor precisa fazer aqui para garantir, né, com que essa perda seja menor? Ele vai fazer o quê? Precisa ter água. Né? Então ele precisa garantir que vai chover durante aquela aplicação. E não é aplicar hoje e chover hoje. Precisa ter uma continuidade de chuva, no mínimo ali de 4, 5 dias, para que a gente não tenha essa perca. Então, produtor, olhe o clima. A gente tem vários sites aí hoje que dá essa estimativa de chuva e de clima. A gente fala que em média seria interessante que tivesse de 10 a 20 milímetros de água. Ótimo. Tá? Ótimo. Para que minimizasse essas perdas. E aí aqui eu trouxe só um resumo, né? A cada quilo de N, é claro que isso aqui é muito variável, não é fixo, mas a cada 50 quilos de N, as braquiárias correspondem aí a 1 tonelada de matéria seca por hectare. E quando a gente fala de pânico, que são os capins mais exigentes, porém eles também têm uma resposta maior à produtividade. Os mesmos 50 quilos de N, eles vão produzir meia tonelada a mais. Ou seja, um pasto extremamente produtivo, né? Potencial é aproveitado e, consequentemente, a engorda do rebanho se dará melhor. Isso mesmo. Vamos às contas, Mariana. Vamos às contas. Vale a pena esse investimento todo?
Patrone, de modo geral, a gente fala que vale a pena esse investimento, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, quando a gente fizer 50 quilos de N, a gente poderia colocar uma UA a mais por hectare, ou seja, um animal de 450 quilos por dia a mais. Eu fiz as contas aqui do valor que a gente vai fazer de nitrogênio, então o valor da ureia, com base nos 50 quilos, R$231 que o produtor faria o desembolso. Esses animais ganhando meio quilo por dia durante o período das águas, ganhariam ali as suas 3 arrobas por hectare. Se a gente fizer o ganho em arrobas menos o custo que a gente teria por nitrogênio aplicado, ele ainda teria um retorno ali de R$400. Ou seja, esse investimento com base, claro, utilização da ureia e todos esses parâmetros, poderia render aí quase R$400 a mais por hectare ano para o pecuarista. Uma Isso boa mesmo. conta, isso seria lucro só considerando essa aplicação, esse foco no nitrogênio. Isso mesmo. Hoje a gente faz a conta inversa. Então a gente faz a conta quantos animais você quer ter, qual é o ganho de peso que você quer que eles tenham, e aí você vai estimar a dose de nitrogênio. Só uma observação, Patrone, é que o nitrogênio é uma ferramenta muito importante, mas o produtor ele precisa garantir que esses animais vão fazer um pastejo eficiente, porque de nada adianta você produzir pasto se você não colhe. Então fica aí, né, um fechamento bastante importante para o produtor. Mariane Ferro, obrigado por participar mais uma vez com a gente, trazer tanta riqueza de detalhes, informação muito legal. Tenho certeza que quem nos acompanhou também tomou nota aí dessas informações. E aí, se não estiver aplicando já na fazenda, já tem um caminho trilhado aqui, bem explicado pela Mariane. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Uma excelente quarta-feira e até semana que vem.